Fala galera, tudo bem? Eu sou Bia Galeve e vim trazer o meu panorama geral sobre o UFC 302, card que rolou neste sábado, vulgo ontem. Bom, começando pela luta do Malhadinho contra o Alexander Romanov, essa era uma luta bem interessante, né? Principalmente porque o Malhadinho vinha de uma derrota pro Curtis Blades, né? De uma forma em que o jogo dele, né, na tentativa de queda ali, ele foi neutralizado, acabou sofrendo aquele nocaute técnico, então o Malhadinho precisava de uma recuperação e eu acho que foi bem interessante a forma como ele ganhou, que foi na estratégia dele, no jogo que ele sempre faz, né? E mostra que você pode aprimorar o seu próprio jogo dentro da luta, você não precisa trocar o seu estilo, né? Apesar do Malhadinho ter sofrido apenas um golpe, ele conseguiu colocar para baixo, fazer a estratégia dele, foi para as costas do Romanov, pegou ali no mata-leão, finalizando, né? E é uma estratégia que ele costuma usar muito nas lutas dele, mas eu acho que o interessante daqui é o fato dele ter se reinventado, aprimorado o próprio jogo, né? Então, ele sabe o que ele errou ali contra o Blades, né? E ele fez a estratégia de sempre contra o Romanov, deu certo, né? Foi a primeira vez que o Romanov foi finalizado, então fato bem interessante também. Achei até difícil ali de achar um pescoço, né? Porque peso pesado é complicado. Quem já lutou com um cara mais pesado assim, sabe que muitas vezes você tá tentando pegar a finalização, mas às vezes é difícil, né? Porque a estrutura da pessoa é diferente. Eu lembro de uma vez no jiu-jitsu, muito tempo atrás, que tinha um cara que eu tentava toda vez pegar no pescoço, tipo, ele deixava, assim, porque eu era faixa branca e tava aprendendo e tal. Só que, cara, mesmo fazendo a técnica, era muito difícil de finalizar, porque a estrutura dele era diferente. Então, ali no Malhadinho, eu acho que diferente da luta dele contra o Derrick Lewis, que ele não achou o pescoço, nessa daí ele achou, né? Então, acho que quem faz jiu-jitsu tá ligado mais ou menos do que eu tô falando. Bom, na luta do César Almeida, infelizmente, ele sofreu a derrota pro Roman Kopylov, né? É uma luta difícil, né? O Kopylov, ele tem um jogo muito bom em pé, também tem um arsenal bom de chão, né? Colocou o César para baixo, que eu acho que de todas as técnicas ali do César, acaba sendo ainda uma brecha, que eu acho que ele logo deve corrigir também no jogo dele. Então foi ali que o Kopylov insistiu, colocou o César para baixo, acabou saindo com a vitória. Na luta do Borrachinha contra o Strickland, vamos lá. É complicado porque eu não tava muito na expectativa, pra falar a verdade, assim, eu acho que era uma luta muito boa pro Borrachinha. Eu acho que pensando em momento de carreira dele, essa luta realmente foi, assim, excepcional, foi um achado, digamos assim, porque o Borrachinha, ele não vinha, né, de uma boa sequência, né, ele não... É tão difícil de falar isso porque a gente não pode julgar a trajetória do outro, mas em questão de mérito, poxa, o Strickland era o primeiro da categoria, né? Continua sendo, né? Até porque o Borrachinha acabou saindo com a derrota. Então era a possibilidade ali do Borrachinha encontrar um title shot de maneira muito rápida, né? Mas infelizmente ou felizmente, né? Pra quem não curte muito o Borrachinha, isso acabou acontecendo. A gente sabe que o Borrachinha tem muitos fãs aqui no Brasil e tem muitos haters também, por isso que eu tô falando isso. Mas a estratégia do Strickland foi a mesma de sempre. Eu acho que ele não trouxe nada muito novo pro jogo dele. Ele jogou da maneira como ele sempre joga, né? Caminhando pra frente, acuando o adversário. Lembrou muito a luta dele contra o Israel Adesanya. Eu acho que o Strickland arriscou um pouco mais ali no final do quinto round. Talvez se ele tivesse feito isso ali quando o Borrachinha sentiu uma mão e caiu, talvez até tivesse acabado a luta antes, não sei, né? É difícil de dizer também, porque o Strickland, ele gosta de ir minando aos poucos, né? Isso foi acontecendo ao longo dos 5 rounds. Pensando por um outro lado também, não sei se essa luta deveria ter 5 rounds, sabe? Porque foi uma luta morna, né? Não empolgou tanto em questão de movimentação, foi meio que o mais do mesmo durante os 5 rounds. Então, vitória do Strickland foi contundente,
saiu com o braço erguido do octógono. E na luta principal entre Islam Makhachev e Dustin Poirier, eu tava bem curiosa pra saber o que o Dustin traria pra essa luta, até porque com relação ao encaixe técnico, olhar as qualidades técnicas de um e do outro, o Islam é muito mais redondo, assim, né? Ele tem muito mais arsenal, tanto na luta em pé, que eu acho que ele vem se desenvolvendo cada vez mais, quanto o jogo de chão, o wrestling muito afiado, né? O sambo. Então é bem interessante, assim, da gente comparar os estilos e depois, quando os dois entram no octógono, as coisas mudam completamente, né? Não completamente, até porque o Islam saiu com a vitória, mas eu acho que o Dustin me surpreendeu com relação à defesa de queda. Ele tava muito afiado nisso, surpreendeu a forma como ele sobreviveu quando o Islam tava nas costas dele, porque, cara, é muito difícil sair dessa posição. Quando você tá com o cadeado fechado da forma como o Islam fechou, é muito difícil de sair. Primeiro que incomoda pra caramba, né? Que você se sente esmagado ali. E segundo ponto o Dustin, ele conseguiu segurar uma das mãos, que é uma das coisas que eu sempre falo aqui, segurar uma das mãos pra não ser finalizado, porque o Islam a todo momento tava tentando passar a cana no braço, mas o Dustin tava segurando a outra mão. Ele tentou também se proteger assim, né, tipo, com as mãos assim, pra não pegar o pescoço, né, pro Islam não pegar o pescoço dele. Então, mesmo quando o Islam jogou o Dustin para águas profundas ali, eu acho que ele se saiu muito bem nos piores momentos da luta. Tirando a finalização, óbvio, né? Que provavelmente se você tá assistindo esse vídeo, você já sabe que o Dustin foi finalizado. Outro ponto interessante também é que o Islam, ele se frustrou um pouco, né? Porque quando o Dustin defendeu as quedas, o Islam teve que trocar, né? E esse não é o cenário mais confortável para ele dentro da luta. E ele se arriscou nisso também, mostrou uma trocação bem afiada. O Dustin também tava cansado, né? Principalmente porque ele tava se defendendo muito ali do chão. Então, quando ele ia pra trocação, ele não tava, né, no 100% dele. Ele já tava também meio, né, desgastado da luta. Então, eu acho que esse duelo me surpreendeu de algumas formas, assim. Eu acho que o Dustin mostrou algumas brechas do Islam, né? Quando o Islam sofreu o corte ali da cotovelada do Dustin, ele meio que ficou um pouco acuado, assim, ele se sentiu desconfortável dentro da luta, sabe? Eu senti um pouco isso, que ele não tava 100% à vontade, como ele vem tão confiante. Quando o Dustin quebrava ali o jogo dele, né, defendendo queda, incomodando o Islam, ele saiu da zona de conforto dele também. E claro, pra próxima luta ele vai estar ainda mais afiado, né? Mas foi um casamento bem interessante, assim, foi um duelo mais interessante do que eu imaginava que poderia ser. Eu acho que quando o Islam colocou pra baixo no primeiro round, eu falei, ai, cara, acho que acabou. E não, sabe, a luta perdurou durante os 5 rounds, o Islam foi pra cima, também se arriscou na trocação, o Dustin mostrou o box dele. Então, apesar do Islam ter conseguido aquela finalização que ele tirou da cartola, de fato, ali, foi um momento que ele teve aquela oportunidade e ele aproveitou. Eu acho que o conjunto, né, dos 5 rounds ali foi bem interessante também, que pode mostrar pequenas brechas do Islam para futuras lutas, para os adversários irem estudando, sabe? Assim que eu terminei de ver a luta, me lembrou muito a Valentina, porque também é uma lutadora que a gente fala, cara, não tinha como quebrar o jogo da Valentina, ela é muito completa, ela é muito isso, ela é muito aquilo. E aí, quando a Jennifer mostrou algumas brechinhas, depois a Tayla foi mostrando algumas brechinhas, em algum momento que você vai ter uma brecha e que isso pode ser usado pelos adversários, né? Eu acho que, assim, o legado do Islam pode ser longo, mas eu acho que ele conseguiu, o Dustin conseguiu desvendar um pouquinho de momentos ali que deixaram o Islam desconfortável. Não sei se você concorda comigo ou não, mas me lembrou um pouco, fazendo essa comparação entre Islam e Valentina, me lembrou um pouquinho disso, que tipo, não é uma coisa que é pra já, que é pro próximo adversário. Talvez seja a um ponto, um caminho que o próximo use e aí o outro use, mas pode ser que o Islam também se aposente antes disso, ou que ele suba de categoria. Enfim, ele falou que gostaria de subir, né? Infelizmente isso acaba travando a categoria dos leves. Ele já é um cara que ele não luta muitas vezes por ano, né?
Ele não gosta de sair muito da zona de conforto dele ali, ele gosta de lutar nas terras dele, até que nessa luta, né, ele foi pra Newark e tava com a torcida contra, mas normalmente o Islam é um cara que não faz 3 lutas por ano, então a categoria, querendo ou não, acaba travando um pouco, né? O Dustin falou também que não sabe se vai aposentar ou não. Eu espero que não, mas ele pensa muito na família, né? Na filha, enfim. São coisas que a gente também não pode falar, não, fica mais um pouco, não, se aposenta. Isso só o cara tem que saber, ou a menina, enfim. Só o atleta pra saber qual que é o momento ali. Às vezes nem eles sabem, né? Às vezes eles se aposentam, depois voltam. Então é um assunto bem delicado. Mas é isso, gente. Essa foi o meu resumão aqui do UFC 302, meu parecer. Comente aqui se você gostou desse vídeo, se você concorda comigo, se discorda de algumas coisas. Vamos debater aí nos comentários. E é isso. Beijo. Até!